Olá a todos, eu sou João Pedro, vulgo Frango, e estou gravando esse vídeo, pois não pude comparecer às eleições no sábado, dia 11, então nada mais justo do que apresentar as minhas propostas à diretoria acadêmica aqui em um vídeo à parte. Estou cursando o segundo ano de Engenharia Mecatrônica aqui na ESC e atualmente sou membro sênior do ESC Finance. E aqui vai a minha candidatura e as minhas propostas para a diretoria acadêmica de 2022. Primeiramente, eu gostaria de comentar um pouco do meu histórico com a diretoria acadêmica, que começou no ano passado, quando eu mesmo participei do processo trainee. E, pô, vou falar o quê? Foi uma experiência ótima. Eu entrei sem saber nada e saí com uma bagagem teórica considerável, razoável e suficiente para enfrentar competições, processos seletivos e afins apenas com o conteúdo que foi oferecido ali. Isso porque a galera que organizou o processo trainee do meu ano teve que lidar com toda a questão de pandemia, teve que se adaptar a um novo modelo, e mesmo assim, com muita vontade e dedicação para produzir aulas boas e reservar um tempo para produzir um material legal para aquelas pessoas que estavam chegando ali e que provavelmente, como eu, não sabiam muita coisa. Mesmo com toda essa conjuntura, eles conseguiram se organizar e fazer um processo trainee interessante. Então, logo de cara, eu já tive um contato muito bom com essa diretoria. Já como membro, eu fui logo participar da diretoria de research e da diretoria acadêmica, dado o primeiro contato bom que nós tivemos no processo trainee. E logo de cara, o nosso primeiro projeto foi o curso do segundo semestre do ano passado, o curso Investindo na Prática. Eu fiquei responsável por ser o instrutor do primeiro dia de aula, então eu tinha que reformular a aula que havia sido dada no ano anterior. Eu preferi basicamente dar um reset ali, começar do zero e trazer mais ou menos, aproveitar o conteúdo, mas trazer mais para o meu estilo de explicação. Deu certo, que bom, deu certo tanto no meu dia quanto nos outros dias. Os feedbacks foram positivos. A organização, acredito eu, que ficou boa também. Tudo certinho, forms, classroom, meets, enfim, grupo do WhatsApp, toda a organização e gestão dos cursos externos foram ótimas nesse ano. E, enfim, bombou, mais de 90 pessoas no Meet, deu super certo. E a experiência como instrutor foi ótima, engrandecedora como sempre. Já em 2021, retorna ao processo trainee, porém dessa vez não mais como um participante, e sim como um mentor e instrutor do primeiro dia não, da primeira aula, né, dar a aula de boas-vindas, por assim dizer. E foi bem bacana, também fiquei muito feliz com o resultado do processo trainee 2021. Isso porque acredito que o patamar das aulas foi novamente elevado e isso me deixa muito feliz porque o conteúdo já era bom e trazer qualidade de vídeo, de imagem, de áudio, enfim, para as aulas é sempre válido e é o que a gente consegue fazer hoje em dia, a não ser, além disso, acrescentar conteúdo, mas a gente vai comentar disso mais à frente. E como instrutor foi bem bacana, lógico, e como mentor eu pude acompanhar, né, o outro lado da moeda, assim, do tabuleiro. Então eu consegui ver a evolução de um grupo que ouviu os feedbacks e que melhorou bastante durante o processo. E assumir essa postura de orientador e de julgador, né, ao final, é bem interessante e acredito que é válido para todo mundo. Então, pô, o processo trainee 2021 também foi irado. Por fim, meu último contato e projeto dentro da diretoria acadêmica foi exatamente o curso desse ano, né, oferecido em 2021, no segundo semestre, que foi o Fundamentos do Mercado Financeiro, que apresentou um core, né, uma estrutura de conteúdos muito similar ao curso do ano anterior, o Fundamentos na Prática, mas que ainda assim apresentava certa diferença de conteúdo e também de abordagem. O dia 2 e 3 tinha uma pegada mais prática de resolução de case, coisa que o outro curso não tinha. De forma geral, eu fiquei bem satisfeito com a qualidade do curso que nós oferecemos. Se tratando da minha aula mais especificamente, eu acredito que eu tive mais confiança para apresentar no dia, selecionei melhores exemplos e consegui explicar esses exemplos de maneira razoável. Então, eu senti evolução como professor e acredito que quem tiver uma experiência similar também vai sentir isso. E quanto à organização de um curso como um todo, eu também gostei. Tudo certinho, forms, classroom, meets, publicação no Instagram, tudo certinho. O único problema acho que foi realmente uma questão estratégica, que a gente tentou colocar o curso no feriado,
mas acredito que isso atrapalhou, de certa forma, o nosso engajamento e a vontade das pessoas de fazerem curso naquele dia. Mas, tirando isso, o curso como um todo me agradou bastante, acredito que quem participou também. Então, de forma geral, esse foi o meu contato até agora com a diretoria acadêmica. Então, vamos falar logo das propostas e do que a gente espera para o futuro. É sabido da constante demanda do Finance por membros cada vez mais capacitados. Porém, nos últimos tempos, um problema tem nos chamado mais atenção, que é o problema de falta de engajamento por parte de alguns membros. E nós precisamos estancar essa ferida antes que seja muito danosa para o grupo, para a equipe como um todo. Então, a diretoria acadêmica entra nesse cenário no intuito de fortalecer o processo seletivo, reforçando o caráter eliminatório do processo trainee. Nesse sentido, eu proponho inicialmente aprimorar o conteúdo do processo trainee. A gama de conteúdo já é muito boa, mas não é nada que a gente não possa aprimorar e lapidar, enfim, de acordo com o nosso interesse. Então, não é necessário necessariamente regravar todas as aulas ou regravar alguma delas, a não ser que seja interesse do grupo reformular uma ou outra aula específica. Mas a gente pode sim acrescentar coisas, ou como material complementar, ou unidades inteiras, aulas inteiras, novamente, caso seja de interesse do grupo. Então, conteúdos que ainda não foram abordados, como matemática financeira, estratégia empresarial, criptoativos, enfim, entre outros assuntos, a gente pode sim incluir, se a gente conversar e entender que é interessante abordar esses assuntos para a galera que está chegando. Além disso, eu gostaria de incluir mais cases no processo trainee, no intuito de reforçar o viés prático do processo. Aqui talvez tenhamos um certo problema em encontrar, selecionar ou até mesmo formular cases suficientes para serem oferecidos, mas acredito que se a gente pensar um pouco, a gente consegue oferecer sim mais alguns exercícios e a gente pode também trazer um critério avaliativo para eles. Então, nesse sentido, acho que seria mais interessante, até mesmo para aplicar os conteúdos que as aulas teóricas abordam. A próxima proposta é uma que eu sempre gostei e que já foi levantada, já foi colocada em pauta em gestões anteriores, mas nunca chegou a ser praticada, que se trata de incluir quizzes e provas correspondentes a cada módulo do processo trainee. E já me coloco favorável à inclusão dessas provas e da existência de um caráter avaliativo e eliminatório em cima delas. Mas, enfim, coloco isso em pauta, trago para a mesa de debate como que a gente ia fazer, quem que ia formular esses quizzes, se seriam os professores das aulas correspondentes, se seria todo mundo em conjunto, como é que isso vai funcionar. Ainda tem que ser debatido, mas coloco essa proposta aqui à disposição. Por fim, gostaria de propor a inclusão de exercícios em Excel, que poderão ser entregáveis ou não, mas que vão justamente na ideia de trazer essa ferramenta para mais próximo do Finance e para mais próximo dos futuros membros, que poderão ter esse primeiro contato com essa ferramenta que é essencial em business já no processo trainee. Levanto mais essa questão para debate, porque essa ideia casa muito bem com os itens 2 e 3, da inclusão de novos cases e provas dentro do processo, que poderão eventualmente ser formulados em Excel e disponibilizados para os trainees, né, que podem retornar posteriormente as respostas também em Excel. Então, essa ideia traz essa pegada mais prática, essa pegada de ferramenta, de hard skill, e acredito que seja uma ideia válida. Então, coloco aqui, trago à mesa também. Agora, sobre os cursos externos, nos deparamos com uma questão que é a atual demanda do Finance por membros que se dediquem mais à diretoria de Research, que acabou sendo ligeiramente sucateada nos últimos tempos, mas que no fim é o cérebro e o coração da Extra. Então, de forma alguma, tiro o mérito e a razão de querer reforçar essa diretoria em detrimento das outras, e vejo que nessa linha a diretoria acadêmica pode agir reformulando os cursos externos da forma como conhecemos hoje. Nesse contexto, temos então 2 caminhos que podemos seguir, e o primeiro deles é exatamente o da manutenção
dos cursos externos como são hoje em dia. Se optássemos por essa opção, eu proponho inicialmente repensarmos se vale ou não oferecer novamente o investindo na prática, ou então o fundamentos do mercado financeiro, vamos supor que são equivalentes por hora. E eu gostaria de propor repensar se vale a pena oferecer esse curso ou não, uma vez que o resultado de um ano para o outro caiu. Como eu disse, acreditamos que seja por conta da estratégia adotada, mas pode também ter sido porque já vendemos para quem tínhamos que vender e também porque o curso já saturou de uma certa forma. Então é interessante a gente refletir sobre isso. E o segundo ponto é justamente o de tirar o primeiro curso, o custo do primeiro semestre do papel. Tá? Nas gestões anteriores já se tinha essa ideia de querer oferecer um curso no primeiro semestre, mas ainda então não havia sido praticado. E já para 2022, se nós optarmos por esse caminho, eu gostaria de tirar isso do papel e fazer acontecer ainda no primeiro semestre. Contudo, caso decidamos mudar os cursos externos tal como conhecemos hoje, eu proponho 3 alternativas. A primeira delas é a de rechear as nossas redes sociais com um conteúdo mais informativo. Tá? Então, teria que ter uma conversa entre as diretorias para que isso aconteça. E levar esse conteúdo informativo para as pessoas mantém as atividades vivas da diretoria acadêmica, além de gerar engajamento e credibilidade para o Finance, fora que nós estaríamos produzindo conteúdo que julgamos interessante. Então, não precisamos fazer posts de como rende a CDB, por exemplo. Podemos falar de teoria moderna de portfólio, conceitos de macroeconomia, enfim, do que quisermos. Afinal de contas, a rede social é nossa e temos liberdade para isso. A segunda opção seria de produzir cursos de cunho social e levar isso para escolas, institutos que oferecem isso para quem não tem acesso. E acredito que trazer esse impacto e essa atividade social para o Finance seja interessante, legal de ser discutida. Então, é mais uma alternativa, caso decidamos mudar esse núcleo. E por último, talvez menos relevante, seja a alternativa de produzir e promover cursos mais direcionados para o nosso campus. Então, ao invés de produzir cursos de 3 dias, que são voltados para o Brasil inteiro, com campanhas de marketing maior, a gente pode reduzir os esforços, produzir um curso menor, mais enxuto e mais voltado para as pessoas que a gente tem acesso e consegue fazer propaganda mais fácil. Né? Ali já dentro do campus, um curso presencial e tudo. Mas ele retorna um pouco a ideia dos cursos anteriores, então, como eu disse, eu acredito que essa seja a alternativa menos relevante em relação às outras duas. Bom, de forma geral era isso que eu queria colocar aqui. Obrigado pela atenção, obrigado por assistir até agora. Essa eleição contra a porta foi bem interessante, mas eu estou bem animado para assumir esse cargo de gestão no ano que vem e espero fazer um bom trabalho, colocar essas propostas em prática, tirar do papel, fazer acontecer e ser um ano ótimo, tanto para a diretoria como para o Finance como um todo. Então, obrigado, vamos fazer isso acontecer junto.